Fala galera, fala Malta, sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Rafa Auto Systems. Como todos vocês já conhecem, eu sou o Dairon, né? Eu estou aqui para guiar vocês nesse modo de desenvolvimento básico para você que é iniciante ou você está trazendo o seu conhecimento de desenvolvimento para Auto Systems. Então a gente vai dar o início agora à nossa sétima aula de desenvolvimento básico. Recapitulando aqui na aula anterior, a gente continuou falando sobre relacionamento de tabelas, né? Relacionamento de tabelas é um assunto um pouco extenso, mas é muito importante porque a base de dados é o coração da aplicação, né? Então é muito importante que vocês saibam sobre relacionamentos de tabelas. É por isso que eu bati bastante em cima dessa tecla. Estou batendo ainda, na verdade. E isso é um assunto que é um pouco mais complexo para quem está iniciando, né? Eu lembro que quando eu comecei, esse foi um dos assuntos que mais me deu dor de cabeça, um dos assuntos que eu mais demorei a pegar, entendeu? Então, na aula passada, a gente estudou sobre os relacionamentos N para N, que são os muitos para muitos. A gente criou ali as telas para a gente simular os exemplos, e a gente citou também mais exemplos de relacionamento N para N, que é para poder assim conseguir expandir um pouco mais a criatividade de vocês e vocês entenderem melhor alguns cenários que vocês podem utilizar esse tipo de relacionamento. Né? Foi ali, acho que a gente deu um exemplo de um usuário interagindo não, criando um relacionamento com uma página, né? E eu expliquei também lá que as tabelas que fazem o relacionamento de muitos para muitos, você também pode adicionar mais atributos para você conseguir complementar esse relacionamento, né? E nessa aula, a gente vai falar sobre relacionamento de tabela estática. Eu sei que vocês já devem estar enjoados de ver sobre relacionamento, né? Só que os relacionamentos de tabela estática ele é parecido, mas ele tem diferença, entendeu? Até porque ele é parecido, não é igual. Então, existe diferença, né? Existe uma pequena diferença ali entre um relacionamento de uma tabela comum, né? Que são as tabelas que a gente utilizou até agora nos relacionamentos, e a tabela estática. E a gente vai criar também exemplos, né? Criar telas para a gente criar esses exemplos, e utilizando o relacionamento de tabela estática. Beleza? Então vamos começar. Relacionamento de tabela estática. Relacionamento de tabela estática ela tem uma pequena peculiaridade. Ela é um pouco diferente quando a gente vai fazer relacionamento, tanto com tabelas comuns como com tabelas estáticas também, porque ela também faz relacionamento com tabela estática. Só que tem uma pequena diferença, né? O que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Vamos renomear essas tabelas que a gente usou na aula passada, né? Só para a gente ter aquele histórico que a gente está mantendo das outras tabelas também. E aula passada a gente estudou sobre relacionamento N para N, né? Muitos para muitos. Então vamos fazer o seguinte, vamos renomear todas as nossas tabelas aqui para a gente deixar ela aqui embaixo aqui como histórico de aula passada. E aí a gente vai começar a entrar nos relacionamentos de tabela estática. Então, que eu vou fazer? Vou pegar aqui, eu vou colocar um NXN para todas as nossas tabelas aqui. Eu vou selecionar aqui, ó, e vou copiar, tá? Vou dar um Ctrl C, ó, nesse NXN, e eu vou vir passando tabela por tabela, só dando um Ctrl V, ó. Endereço, cliente, página e página. Beleza. Essas daqui vão ser as tabelas que a gente viu na aula passada. Eu vou jogar elas daqui para baixo. Ó, vou descer aqui. Vou deixar elas aqui mesmo. Não tem problema não. Aqui a gente já tem espaço. Então, beleza. Tabelas estáticas, elas têm uma pequena diferença na hora de fazer o relacionamento. Uma tabela comum, tá? Que são essas tabelas aqui, ó, produto, cliente, foto cliente, tirando a tabela estática. Lembra que a tabela estática ela tem uma diferencinha, que ela tem uma pastinha vermelha no meio do ícone dela, né? Então, se você também expandir ela também tem a pastinha chamada Records. Lembra? Tabela estática, quem coloca os records é o desenvolvedor, por isso que ela tem a pasta de records aqui. Né? As outras pastas não tem, as outras tabelas não têm. As tabelas comuns, usuários interagem. E as tabelas estáticas, o desenvolvedor adiciona, altera ou exclui registros. Beleza? Então a gente tem aqui a nossa tabela de categoria
A tabela de categoria é a nossa tabela que a gente criou lá no início das nossas aulas, né? Então vamos voltar a trabalhar com elas aqui, porque eu não fiz o relacionamento delas anteriormente, lá no início das nossas aulas. Por quê? Porque eu queria passar por todo esse assunto, por tudo que a gente comentou aqui sobre relacionamentos, para mim não pegar diretamente lá no início e fazer um relacionamento da nossa tabela de categoria com a nossa tabela de produtos, sem antes dar todo o contexto, todo o conceito de como funcionam os relacionamentos, né? Por isso que eu deixei ela guardadinha ali no cantinho, expliquei tudo para vocês, tudo sobre os tipos de relacionamentos, como é que é feito, os tipos de dados que os atributos aceitam, né? Porque aí muda os tipos de dados dos atributos, que eles utilizam agora Entity Identifiers, que são identificadores das outras tabelas. Beleza? Então a gente vai reutilizar essas tabelas que a gente criou lá no início. Elas estavam aqui, vamos puxar para cá. E lembra que a gente adicionou já alguns registros na nossa tabela de categorias, né? Que são esses aqui, ó, sala de estar. Deixa eu puxar as propriedades aqui, ó. Sala de estar, cozinha, banheiro e quarto. Então esses aqui foram os recordes que a gente colocou na nossa categoria, né? E o relacionamento aqui funciona da seguinte maneira. Se o relacionamento for entre uma tabela comum e uma tabela estática, que na verdade é o mais comum que se vê, tá? O mais comum que se vê é esse relacionamento que a gente vai fazer aqui agora. Seria um para muitos. Esse é esse é o tipo de relacionamento mais comum utilizado. Mas é claro, tem os outros tipos também. Um para um é muito difícil, por quê? Porque um para um lembra que só um registro relaciona com um registro. E é muito difícil a gente ter uma tabela estática onde o desenvolvedor coloca um registro e a gente fazer um relacionamento dela com apenas um produto. Né? Vamos supor que apenas um registro de uma tabela comum, que seria que eu não ia criar uma tabela de categorias para relacionar somente com um produto. Né? Não faz muito sentido isso. Pode existir, de repente, uma situação que eu preciso? Não sei. Comigo nunca aconteceu. Né? Mas o mais comum que a gente utiliza é um para muitos. Por quê? Porque geralmente, uma categoria você vai poder ter diversos produtos, certo? Nesse caso aqui, ó. Nesse caso, a gente cria uma tabela estática para aqueles registros que estão na tabela estática se relacionar com diversos outros registros, né? Nem tanto um relacionamento N para N, que seria muitos para muitos. Que também dá para fazer, tá? Também é possível. Mas o mais comum é uma categoria, nesse caso aqui, né, no caso do nosso exemplo, uma categoria se relaciona com diversos produtos. Então, a nossa categoria aqui, ó, só expandindo aqui a nossa tabela records, a nossa categoria sala de estar, por exemplo, a gente pode ter N produtos que pertencem a essa categoria, né? A gente pode ter ali sofá, a gente pode ter ali um rack de TV, uma TV, um aparelho de som e por aí vai. Todos eles ligados à mesma categoria. Então, o que acontece? Quando a gente quer fazer esse tipo de relacionamento, a gente faz na tabela de produto. A gente puxa o identificador da tabela de categoria para a tabela de produto. Por quê? Lembre, quando a gente quer selecionar algo ou preencher algum atributo na nossa tabela, então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente quer que o nosso produto tenha uma categoria. Então, esse dado a gente tem que preencher na tabela de produto. Então, se a gente tem que preencher ele na tabela de produto, a gente tem que a gente tem que criar um novo atributo com o identificador da tabela de categoria, certo? Então, aqui, ó, nesse caso, eu vou só puxar a perninha aqui, ó, da tabela de categoria para a tabela de produto. Ó, a gente já criou aqui o nosso atributo de categoria identifier. Então, nesse caso aqui, ó, quando a gente for criar um produto, a gente vai preencher o nome, o valor, a descrição, o desconto e a gente vai preencher a categoria desse produto, né? E aí, uma das peculiaridades que tem a a tabela estática é o seguinte: uma tabela comum ela pode se relacionarem entre si, que foi o que a gente viu até agora, né? Todos os exemplos que a gente viu anteriormente são tabelas comuns relacionando com tabelas comuns, né?
tanto de uma tabela se relaciona com outra, como essa outra tabela pode se relacionar com essa que a gente relacionou também. Porque são tabelas comuns, é só puxar o identificador delas para outras tabelas, né? Então, se a gente vir aqui, ó, na nossa tabela produto, vou expandir ela aqui, está expandindo já. Eu selecionar aqui, qualquer tabela que a gente tiver no nosso sistema, a gente consegue utilizar o identificador dessa tabela como tipo do nosso atributo, né? Por exemplo, aqui a gente puxou o identificador da tabela de categorias para a nossa tabela de produto. A tabela a tabela estática, ela tem uma pequena diferença que é o seguinte: relacionamento entre tabelas estáticas. Entre tabelas estáticas, os relacionamentos entre tabelas estáticas são diferentes. Por quê? Eu vou criar uma nova tabela estática aqui para mim conseguir explicar melhor para vocês como funciona, tá? Eu vou puxar aqui, eu vou criar aqui uma nova. Deixa eu só tirar, colapsar aqui. Eu vou criar aqui uma nova tabela estática. Eu vou clicar aqui no botão direito, adicionar uma tabela estática. Eu vou criar uma nova tabela estática de subcategorias. Né? Por que subcategorias? Como assim? Vamos supor, a nossa categoria de cozinha, ela pode ter subcategorias, que seriam, por exemplo, lá no departamento de cozinhas, a gente tem o subdepartamento de panelas, de copos, e a gente pode cadastrar N produtos dentro da subcategoria, né? Então, eu vou criar aqui, ó, subcategoria, certo? E essa aqui, ó, é uma tabela estática, tá? Deixa eu tirar o mouse aqui, ó, tabela estática. Eu vou puxar essa tabela estática aqui para nossa tela, e a gente vai fazer da seguinte maneira. Se eu pegar a nossa tabela produto, ó, e tentar relacionar com a tabela subcategoria, não acontece nada, ó. Tá vendo? A gente não consegue soltar um relacionamento a partir de uma tabela comum para uma tabela estática. E eu vou explicar por quê, né? Uma tabela comum, ela se relaciona com uma tabela comum normalmente, ó, igual eu fiz aqui. Deixa eu desfazer, porque não tem nada a ver a nossa tabela com aquela. Mas é só para exemplo. Só que uma tabela comum não pode ela se relacionar com uma tabela estática. Eu não consigo colocar o identificador de uma tabela comum dentro de uma tabela estática, né? Mas por que, Dário? Que estranho, né? Uma tabela, ela pode se relacionar com a tabela comum, mas a tabela comum não pode se relacionar com ela? Exatamente. Uma tabela estática, ela pode se relacionar com uma tabela comum normalmente, mas uma tabela comum não pode se relacionar com uma tabela estática. Isso não é permitido. Ó, de novo, tentando aqui, ó, relacionar de volta. Não acontece, esse relacionamento não existe. Não tem como eu pegar um atributo, criar um atributo aqui, ó, na nossa categoria e colocar o data type dele de produto identifier. Se a nossa tabela produto é uma tabela comum, a plataforma não permite eu criar um relacionamento da produto com a categoria. Somente da categoria com o produto, que foi o que a gente fez aqui, ó. A gente fez o relacionamento da tabela de categoria com a tabela de produto. Do contrário, não é permitido. Por quê? Porque é o seguinte, lembra que os relacionamentos não, os registros da tabela estática é o desenvolvedor que cria, né? Somos nós que criamos esses registros. Então, o que acontece? Quando a plataforma já tem esses registros, que nesse caso nós desenvolvedores estamos, enquanto a gente está desenvolvendo, a gente está criando esses registros. Então esses registros, digamos que são fixos, né? Por isso que se chama de tabela estática. Tabela estática é aquilo que não se mexe, são fixos, né? Coisas fixas. Já os registros da tabela comum são registros dinâmicos. Qualquer usuário pode vir, pode deletar um registro, pode adicionar, pode atualizar, né? Aqui, como os registros da tabela estática são fixos, são determinados em desenvolvimento, então a plataforma ela precisa que os registros sejam mais seguros, digamos assim. Ela precisa ter uma segurança maior daqueles registros para fazer um relacionamento. Se eu tento fazer, por exemplo, se eu tento fazer um relacionamento da tabela produto com a tabela de categoria, o que pode acontecer? Um usuário pode deletar aquele registro da tabela de produto e a minha tabela estática ficar sem esse relacionamento.
o que seria muito estranho, né? Seria muito estranho eu ter uma tabela onde o usuário, a tabela que seria a tabela pai, né, que é onde a gente pega esse relacionamento, onde o usuário tem poder sobre ela, mas a nossa tabela estática não, ele não tem poder sobre ela. Dessa forma ficaria muito esquisito a gente pegar e tentar fazer esse relacionamento. Só que a peculiaridade aqui é o seguinte: tabelas estáticas, elas fazem relacionamento entre tabelas estáticas, ó. Isso aqui eu não tinha tentado fazer antes, né? Eu não fiz antes para mostrar para vocês. A tabela produto não pode relacionar com tabela estática, mas tabelas estáticas podem se relacionar com tabelas estáticas. Tá vendo aqui, ó? Por quê? Porque o nosso registro ele vai ser fixo, ele vai ser protegido pela plataforma. Então, tipo assim, é muito mais seguro eu fazer relacionamento entre tabelas que eu sei que o registro vai estar ali, que o usuário não vai apagar esse registro por um acaso. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu desfazer. Opa, deixa eu desfazer aqui, porque na real a ligação que a gente quer fazer é o contrário. Ó, se eu pegar aqui, ó, a nossa subcategoria, lembra que eu falei para vocês que a gente quer criar uma subcategoria, por exemplo, de panelas, lá na categoria de cozinha? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu não criei nenhum registro ainda na nossa tabela de subcategoria. Eu vou fazer aqui para ficar mais claro na cabeça de vocês. Eu vou expandir aqui a nossa tabela subcategoria, ó, e ela tem aqui os seus atributos. Já expliquei sobre esses atributos de tabela estática, né? E eu vou adicionar um novo recorde aqui, ó. Vou adicionar um novo registro na nossa tabela de subcategoria. Esse recorde vai se chamar panelas, né? Panelas. E aqui, nas propriedades do nosso recorde, panelas, eu estou preenchendo os atributos que a gente já tem na nossa tabela estática, que é o identificador, ele é AutoNumber, o label, panelas mesmo, né? Esse label, lembra? É o que vai aparecer para o usuário, quando o usuário precisar ver lá no sistema um registro da nossa tabela estática, é esse nome aqui que vai aparecer. E a gente tem aqui o order, que já veio preenchido automaticamente, e o exact true, né? Já veio, esse registro está ativo. O que acontece? Eu quero ligar esse registro de panela, eu quero que ele pertença a uma categoria, né? Que no caso aqui nosso seria uma categoria de cozinha. O que acontece? Se eu clicar aqui, ó, vocês já viram que é possível fazer esse relacionamento, mas eu posso clicar aqui, ó, na tabela de subcategoria, perdão, na tabela de subcategoria e adicionar um novo atributo nela. Lembra que cada atributo que a gente adiciona é um atributo a mais que a gente tem que preencher no record? Então, beleza, ó. Aqui ele não está mandatório, então ele não acusou o meu registro de panela para preencher obrigatoriamente esse registro, esse atributo, perdão. Se eu transformar ele aqui em mandatório, ó, olha lá, eu já tenho que ir lá na minha panela e eu tô sendo obrigado a preencher esse registro, esse atributo, perdão. Então, o nosso atributo aqui, se eu vim aqui ó, no data type dele, ele também tem os tipos de dados, assim como tem as tabelas comuns, né? Só que ele tem uma diferença, ele tem alguns tipos de dados, a tabela estática não permite ter, né? Por exemplo, aqui ó, por exemplo, os identificadores de tabelas comuns. Ó, se a gente vir aqui, ó, só para dar um exemplo melhor, se a gente vir aqui na tabela comum, tabela produto, é uma tabela comum, eu vim aqui ó, na categoria identifier e eu verificar aqui, ó, olha o tanto de opção que a gente tem aqui embaixo, ó, olha o tanto de opção que a gente tem aqui de identificador. Por quê? A gente pode pegar o identificador das tabelas comuns, por exemplo, foto, ó, foto 1xn, que é uma das tabelas que a gente criou aqui, endereço. Então, uma tabela comum, eu posso criar um atributo e puxar o identificador de qualquer tabela. Se eu vim aqui na nossa tabela subcategoria, o tipo de dado desse atributo, ele só vai aparecer aqui, ó, identificador de tabelas que são estáticas. Eu não posso pegar nenhum identificador de uma tabela comum aqui para dentro. Então aqui, ó, se a gente pegar aqui, ó, categoria. Categoria, nossa tabela aqui, ó, de categoria. E eu pegar esse atributo, esse tipo de dado para essa tabela. Então a nossa tabela agora faz um relacionamento com outra tabela estática. Inclusive, muito importante, isso aqui é questão de prova de certificação, tá?
Eu lembro que quando eu fiz a certificação, caiu uma questão desse tipo aqui, ó. Perguntando mais ou menos qual era o tipo de relacionamento, qual era o tipo de relacionamento não. Como que era o relacionamento de tabelas estáticas, e aí tinha diversas opções e lá dizia, né, tabelas estáticas somente se relacionam com tabelas estáticas. Elas só aceitam o relacionamento de tabela estática. Uma tabela comum aceita o relacionamento tanto de tabela estática como de tabela comum também. Tabela estática só aceita relacionamento de tabela estática, né? Então aqui, ó, nosso atributo vai se chamar categoria ID. Beleza. Eu estou obrigando a preencher a categoria para cada recorde que eu adicionar na nossa tabela de subcategoria. Então, o que eu vou fazer? Ó? Agora, se eu vim aqui na nossa tabela, no nosso registro de panela, ó, eu vim aqui no nosso registro de panela, e aqui, ó, aqui vai aparecer as opções que tem lá na nossa tabela de categoria. Entendeu? Lembra que uma tabela de categoria, quando a gente cria os records, quando a gente cria os registros, o desenvolvedor cria, lá para o usuário, quando ele vai preencher lá na tabela, lá no formulário, que faz um registro não, de uma tabela comum, quando tem um formulário que o usuário vai inserir um registro, e a gente pega, e quando tem um relacionamento, lembra que tem um combo boxzinho lá que você seleciona e ele vai aparecer as opções que estão cadastradas em outra tabela? Então, aparece aqui da mesma forma. Se eu estou puxando a categoria para a nossa tabela de subcategoria, então eu preciso selecionar uma opção que existe na tabela de categoria para mim preencher o meu recorde, né? Para mim preencher aquele atributo do meu recorde. Então tá. O meu registro de panela, ele pertence à categoria cozinha. Cadê? Cozinha, ó. Cozinha. Então tá. Dessa forma aqui, mas deve estar pensando assim, Dar, para que existe esse relacionamento, né? Por que eu preciso fazer uma categoria, uma subcategoria? Nesse nosso exemplo aqui, o que a gente poderia fazer? Por causa desse relacionamento, a gente poderia, vamos supor que a empresa, o cliente, necessita saber dentro de uma categoria, quais as subcategorias que mais vendem. É um exemplo, né? E dentro de uma subcategoria, quais são os produtos que mais vendem. E através desses relacionamentos a gente consegue tirar essa métrica, né? Mais para frente a gente vai verificar também sobre gráficos. Eu vou dar um overview sobre gráficos. Não vou entrar muito a fundo em gráficos, porque a gente tem módulo que é sobre esse assunto, né? Aqui na academia. Então, dessa forma, com esses relacionamentos, a gente consegue tirar métricas de relatórios, né? Relatórios e métricas de vendas. Se o dono da empresa ele quer saber quais as subcategorias mais vendem, da categoria de cozinha, né? Que é a categoria de cozinha que a gente tem aqui. Na categoria de cozinha, qual é o produto que eu mais vendo? Ele também consegue saber e qual é a subcategoria de produto que ele mais vende, né? Dentre todas as subcategorias que ele tiver. É um pouco confuso, eu sei que é um pouco confuso, mas a prática leva à perfeição. Então, conforme vocês vão criando isso aqui, vocês vão entendendo melhor. Tá. Então aqui a gente tem a nossa tabela de subcategoria. A nossa panela, ela pertence à subcategoria de cozinha. Eu vou criar mais registros aqui, ó. Vou adicionar um novo recorde na nossa subcategoria. Então a gente tem aqui, ó, copo, subcategoria de cozinha. Vamos por vidro. Panelas, vidro. Faz sentido um pouco, né? A gente tem aqui subcategoria vidro e ele pertence à nossa categoria cozinha também. Vamos colocar aqui um registro de outra categoria. Banho. Banho, né? No Brasil é ducha, tomar banho. E essa categoria ela vai pertencer, essa subcategoria ela vai pertencer à categoria banheiro, que é onde a gente pode cadastrar toalha de rosto, toalha de mesa não, né? Toalha de rosto, toalha de banho, sabonete, shampoo, tudo aquilo dentro do banheiro que faz parte do banho, né?
O que mais? Lá a gente tem outro, deixa eu ver aqui, quais as categorias que a gente tem aqui. Quarto, beleza. Vamos criar uma categoria, um recorde aqui na nossa subcategoria que vai pertencer à quarta. Ó. O nome dela vai ser cama. Opa, cama. Que seria lençol, né? Lençol, edredom, travesseiro, colchão. Vamos supor que esse tipo de produtos a gente vai selecionar a essa subcategoria. E aqui mais um de móveis, mais um de quarto, né? Mais um de quarto, móveis. Vamos cadastrar alguns móveis de quarto também. Vamos cadastrar também, deixa eu ver aqui, mais uma categoria que a gente tem. Sala de estar. Sala de estar. Sala de estar. Então vamos aqui para a nossa categoria. Sala de estar, eu vou cadastrar aqui eletrônicos. Eletrônicos. Esse aqui pertence à sala de estar. Eu acho que tá bom. Eu acho que não precisa muito mais que isso, não. Vamos colocar aqui mais um só para ter duas opções de sala de estar. Que vai ser móveis. Móveis. Eu vou colocar aqui. Ele não vai deixar colocar o nome igual. Mas vamos por aqui no móveis de quarto. Ó, móveis de quarto. Eu vou renomear aqui para móveis quarto. Tá? E no nosso móveis 2 aqui, que seria da sala, eu vou colocar móveis sala. Sala, beleza. Vamos só dar uma revisada aqui, que é o seguinte. O nosso registro de subcategoria de panela, tá tudo ok aqui, panelas, categoria cozinha, beleza. Vidro também, categoria cozinha. Banho, cama, cama. Eu acho que cama não seria muito legal, né, para quarto. Subcategoria cama, subcategoria, vamos colocar enxoval. Enxoval. Enxoval vai envolver lençol, fronha, edredom, cortina, tudo isso vai envolver aqui dentro. Os móveis do quarto, eu vou tirar daqui do label, ó, do label. Tá? O label é o que aparece para o usuário. Eu vou tirar a opção móveis, ou opção quarto, né? Vou deixar só móveis. Por quê? Por quê? Porque você vai entender. Eu vou fazer um relacionamento aqui da forma que a gente só vai poder selecionar as subcategorias pertencentes à categoria daquele produto. Ou seja, o produto ele vai ter a categoria, tá? Como está aqui, e ele também vai ter uma subcategoria. Vocês vão entender o que eu quero fazer. Ó. Ele vai ter aqui um relacionamento com as duas tabelas. Ó. Ele vai ter aqui um relacionamento com as duas tabelas. Quando a gente for criar o nosso produto, a gente vai selecionar a categoria e a gente vai selecionar a subcategoria também desse produto. Né? Por quê? Eu estou criando lá, por exemplo, edredom, cama de casal. Aí eu vou selecionar a categoria desse edredom. Qual é a categoria desse edredom? Ele pertence à categoria quarto. Aí eu vou selecionar agora, beleza, ele pertence à categoria quarto. E a qual subcategoria dentro de quarto que esse edredom pertence? Porque quarto tem diversas categorias. Então, eu vou selecionar ali que ele é da categoria de enxoval, certo? Mas Darius, se você está selecionando uma categoria, você já sabe a que categoria pertence. Porque lá no começo você explicou que. Lembra quando você, por exemplo, naquele exemplo de álbum que eu dei aqui embaixo, ó. Vamos descer aqui, onde estava? Álbum. Lembra que uma foto a gente sabe a que cliente pertence? Através da tabela de álbum. Então aqui, se eu não tivesse esse relacionamento aqui, ó, esse relacionamento de categoria, ó, vamos supor aqui, vou deletar. Se eu selecionar a subcategoria desse produto, eu já sei a que categoria ele pertence. Sim, com certeza, você tem razão. Se você pensou desse jeito, você tem razão. Apenas selecionando a subcategoria, eu já sei a que categoria esse produto pertence. Mas, eu vou dar um Ctrl Z aqui, tá? Eu vou voltar ao nosso atributo de categoria, mas a gente pode fazer algo diferente.
Vocês vão entender o que a gente vai fazer. Eu vou colapsar aqui, produto, vamos continuar aqui, móveis quarto, beleza. Nosso label está aqui, móveis. Eletrônicos, eu vou só acertar aqui, eletrônicos, que pertence à nossa sala de estar. Móveis sala, eu vou tirar também esse sala. Móveis sala. Por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu estou relacionando com a tabela de categoria e com a tabela de subcategoria? Qual que é a ideia, tá? A ideia aqui é o seguinte, quando eu estiver cadastrando um produto, eu quero selecionar a categoria primeiro daquele produto, para então eu só poder mostrar lá nas subcategorias, eu só quero que mostre as opções para mim, eu só quero que mostre as subcategorias que pertençam à categoria que eu selecionei. Por exemplo, né, eu quero diminuir a chance de erro no cadastro desse produto. Por quê? Lembra que eu criei duas subcategorias, ó, chamada móveis? Eu tenho móveis quarto e eu tenho móveis sala. Ambas vão se chamar móveis lá para o usuário. Ó. Móveis e móveis. Ambas vão se chamar móveis. Então, você concorda que... Ó, deixa eu retirar aqui. Deixa eu expandir aqui a nossa tabela produto. E vamos tirar a nossa categoria. Você concorda que se eu listar todas as subcategorias na hora de preencher um produto e lá tiver duas opções com o mesmo nome, que seria móveis, eu estaria dando uma brecha para o meu usuário preencher aquele produto, a subcategoria errada. Por exemplo, eu tenho móveis de quarto e eu tenho móveis de sala de estar, certo? Quando ele for cadastrar lá, por exemplo, escrivania, né? Escrivania, que seria essa que a gente coloca no computador para estudar, né? Isso seria um móvel de quarto. Mas, se eu desse essa brecha para ele selecionar lá um dos dois móveis, e por um acaso ele selecionasse o móvel, a subcategoria errada, porque a gente tem tudo uma ligação, né? Então, uma das categorias móveis pertence ao quarto, a outra subcategoria móveis pertence à nossa sala de estar. Dessa forma, se ele selecionar por um acaso ali, das duas opções, se ele selecionar errado, vamos supor que ele está cadastrando ali uma escrivania e ele seleciona o móveis que pertence à categoria sala de estar. E aí, na hora da gente fazer essa organização lá na tela de loja, né, lá na tela de produtos, e a gente lá na nossa tela de produtos, a gente pega e faz lá toda a separação bonitinho por categoria, subcategoria. O nosso produto escrivania, que era para ir lá para a página de subcategorias de móveis de quarto, ele vai ser direcionado para um local diferente. Ele vai ir lá para a subcategoria de móveis da categoria de sala de estar. Você entendeu? Então, dessa forma, eu posso ter subcategorias com o mesmo nome. Por exemplo, posso ter uma subcategoria chamada móveis, que pertence à categoria de cozinha. Eu posso ter uma subcategoria chamada móveis, que pertence a uma categoria chamada escritório. E dessa forma vai. Então, eu posso ter diversas subcategorias com o mesmo nome, só que cada uma relacionada a uma categoria diferente. Então, dessa mesma forma que a gente fez aqui, ó, a gente tem duas subcategorias que se chamam móveis, só que cada uma pertence a uma categoria diferente. Então, por isso que dessa forma, eu quero, ó, desfazendo aqui, dessa forma, para o produto que eu estou cadastrando, primeiro eu quero selecionar a categoria desse produto. A categoria. Para assim, depois eu poder selecionar a subcategoria. Então, dessa forma, eu não vou ter erro. Se eu estou cadastrando uma escrivania, primeiro eu vou selecionar da onde essa escrivania faz parte. Se ela é do quarto ou se ela é da sala. Selecionei quarto. Aí eu quero fazer um filtro. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu vou só mostrar para vocês que é possível. E mais para frente, quando a gente for fazer uma aplicação, a gente vai fazer esse manual. E quando a gente chegar na parte de consultas de aggregates também, que é o que a gente vai fazer aqui agora, eu vou explicar melhor. Então, o que eu quero fazer? Quando eu selecionar a categoria quarto, por exemplo, eu quero que não apareçam todas as subcategorias para me selecionar mais.
eu quero que apareça somente as subcategorias que pertencem à quarta. Dessa forma, não tem como o usuário selecionar a subcategoria chamada móveis que seja da cozinha, porque eu não vou estar trazendo ela para ele selecionar, entendeu? Eu vou estar trazendo ela, eu vou estar trazendo somente a móveis que pertencem à categoria quarta. Beleza? Então, ó, a gente tem aqui então a nossa categoria, a nossa subcategoria e a nossa produto. Dessa forma aqui, a gente vai poder cadastrar produtos e selecionar categoria e subcategoria para esse produto. A gente fez aqui o relacionamento entre tabelas estáticas e essas duas tabelas estáticas a gente puxou para produto, certo? O que eu vou fazer agora? A gente já tem as telas, essas telas aqui criadas. A tela de produto, a tela de categoria. Não, perdão, a tela de categoria não tem tela de categoria. Mas a gente já tem a tela de produto criada, certo? Então eu vou vir aqui ó, na aba Interface, deixa eu só colapsar isso aqui. Eu vou vir aqui na aba Interface e vou expandir aqui. Ó, eu posso tanto expandir o Mainflow ou posso dar 2 cliques no Mainflow. Aqui a gente tem a nossa tela de produto, ó, produtos e produto detail. Ou eu poderia também expandir aqui, ó, Mainflow e procurar ela aqui, ó, produtos. Vamos lá. Aqui é a nossa tela de produto. Lembra quando a gente cadastrou lá no início? Nome completo do produto, valor, descrição e desconto. Só que lá no início, ó, vamos vir aqui na nossa tela produto detail, que é onde a gente cadastra, né? Onde a gente cadastra ou a gente edita. Só que lá no começo a gente não tinha esses novos campos que a gente adicionou hoje, que são categoria e subcategoria. O que a gente vai fazer? Ó? Aqui na tela Produto Detail, tá? Presta bem atenção, tá na tela Produto Detail aberta. Eu vou abrir aqui a aba Data, tá? Só para vocês me acompanharem, lembra? Eu vou fazer aqui devagar, vou explicando para vocês poder reproduzirem na aplicação de vocês. Então, hoje não é o intuito ainda de entrar no detalhe de tela. Mas beleza. Ó, eu vim aqui na aba Data com produto detail. Ó. Aqui em cima você sempre consegue verificar o local que eu estou, tá? Eu estou dentro da tela produto detail que está dentro do Mainflow. Lembra? Ó? Interface, produto detail está dentro do Mainflow. Ó. Ele faz parte do Mainflow. Vou vir na aba data, vou expandir. Eu não vou trazer agora a tabela mais, tá? Não vou trazer a tabela mais, por quê? Porque dentro do Mainflow, lá no início, a gente trouxe a tabela de produto para dentro do Mainflow. Então ele já criou essas telas. Então o que eu vou fazer? Eu vou expandir a tabela produto. E aqui, no nosso formulário, ó, a gente tem aqui o nosso formulário. A gente vai inserir o nome completo, valor do produto, descrição e desconto. Eu vou pegar somente esses dois atributos que a gente adicionou na nossa tabela. Eu vou trazer ele agora para a gente poder selecionar a categoria desses produtos. Eu vou trazer um por um, tá? Pega o categoria ID, ó, e traz e solta ele aqui, ó. Um pouco embaixo do desconto, ó, já vai aparecer isso aqui, ó. Soltei. O que aconteceu? Ele trouxe agora a opção de categoria para mim selecionar para esse produto, certo? Vou fazer a mesma coisa com subcategoria, ó. Cuidado para não colocar embaixo dos botões, tá? Mas, ó, coloquei aqui um pouquinho abaixo do categoria. Se eu colocar aqui, tá vendo que aqui, ó, a listra mais forte está do lado esquerdo? Se eu colocar aqui, provavelmente esse drop down, né, essa opção de subcategoria vai para cima de categoria. Então eu quero pôr para baixo, ó. Eu vou tirar aqui um pouquinho fora, ó, da caixinha de categoria, que aí a nossa listra aqui embaixo tá mostrando que ele vai vir para baixo. Soltei. Subcategoria. Beleza. Então a gente colocou categoria e subcategoria. Ah, eu vou desfazer aqui, ó, que pode acontecer com alguma pessoa, com algum de vocês, tá? Eu vou desfazer e eu vou puxar novamente, ó. Vou lá na aba data, vou puxar novamente a subcategoria. Peguei sem querer e veio para baixo dos botões. Sem querer veio para baixo dos botões. Forma mais fácil de resolver, desfaz e tenta novamente, tá? Tenta novamente. Existem outras formas aqui da gente pegar e organizar cada coisa no seu determinado lugar, né? Que a gente poderia pegar aqui tudo que está aqui sobre categoria, toda essa caixinha aqui e jogar para cima. Mas o mais fácil agora, que a gente não está entrando nesse assunto de tela, o mais fácil agora é desfaz, vai lá na aba data, pega a subcategoria ID e coloca aqui, ó, de novo, certo?
Existem outras maneiras de resolver aquele problema ali sem desfazer. Mas, agora, a forma mais fácil é essa. Beleza? Então, a gente já trouxe aqui as nossas duas opções para a nossa tela de detalhe do nosso produto, certo? Então, quando a gente entrar no produto, a gente vai poder selecionar categoria e subcategoria. Agora, o que eu vou fazer? Ó, abre interface, vou vir aqui na aba interface. Se o widget tree aqui estiver selecionado, eu venho para elementos e eu vou abrir a nossa tela de produtos. Produtos é onde está aquela listagem, né? Aquela listagem de produtos. O que eu vou fazer? Aqui na nossa listagem está aparecendo o nome completo do produto, o valor do produto, a descrição do produto e o desconto do produto. Eu quero adicionar mais duas colunas aqui. Eu quero que mostre a categoria e a subcategoria desse produto. Por quê? Dessa forma que está aqui, eu vou lá, vou cadastrar categoria e subcategoria, só que eu não vou conseguir mostrar a qual categoria aqui e a qual subcategoria pertence na nossa tela de listagem. Né? O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou publicar. Antes de fazer isso, eu vou publicar. Para vocês verem, para vocês poderem ver que a gente vai fazer um cadastro, para vocês verem que não, como é que vai se comportar aqui. Terminou a publicação aqui, vou dar um Open Browser. Né? Open Browser aqui. A gente já caiu na nossa tela de produto. Essa tela de produto, lembra, é aquela primeira tela que a gente construiu. A gente está trabalhando com a mesma tabela, então a gente vai trabalhar com a mesma tela. Ela já tem aqueles produtos que a gente cadastrou, né? Mas, note aqui o seguinte, ó. Vou adicionar um novo produto, tá? Adicionar novo produto, ó. Olha aqui, ó. Olha quem está aqui embaixo. Beleza? Vou cadastrar um novo produto. Eu já vi que a gente esqueceu de fazer uma coisa aqui, mas vou tentar simular aqui o problema. Ó. Vamos usar o mesmo exemplo que a gente tinha feito, que a gente tinha falado, escrivaninha. Eu vou criar uma escrivaninha aqui, e essa escrivaninha ela vai ser do quarto. Ela vai ser um móvel, né? É um móvel, um produto móvel, que vai pertencer à categoria quarto e à subcategoria móveis. Então, vou colocar aqui um valor, 200. Descrição. Escrivaninha de MDF para estudos. Vou dar um desconto aqui de 10. Agora olha aqui, ó. Eu posso selecionar aqui a nossa categoria, né? Ó, inclusive a nossa categoria de banheiro não está aparecendo aqui, provavelmente porque ela está com isActive false, né? Aquela propriedadezinha dela, o atributinho dela de isActive deve estar false. A gente altera lá. Então aqui ó, a categoria não está não tá aparecendo banheiro, mas tudo bem. Mas ela está aqui, ó, sala de estar, utensílio de cozinha, quarto. Ela vai pertencer à nossa categoria quarto. Mas olha que estranho. Subcategoria, tá aparecendo todas aqui. Olha aqui, ó, móveis e móveis. Qual será desses dois móveis que é do quarto? Então, a gente não fez ainda o filtro para consertar isso aqui, ó, para aparecer subcategorias que somente pertençam a quarto, certo? Então, se eu selecionar aqui um dos móveis, eu vou estar suscetível a erro. O meu usuário, eu sei qual que é o móvel certo, tá? Mas o meu usuário não sabe. Por que que eu sei? Porque lembra, ó, a gente veio aqui, ó, no nosso Service Studio, data. Se eu expandir aqui subcategoria, ó, veja que está em ordem. Veja que está tudo em ordem, ó. Na mesma ordem que está lá, está aqui, ó. Panela, vidro, banho, enxoval, móvel, eletrônico, móvel, né? Então eu sei que esse móvel aqui, ó, pertence a quarto. Ó, pertence a quarto. Então, aqui para o nosso registro não ficar errado, eu vou selecionar esse móveis aqui, ó, que está acima de eletrônicos. Esse móveis aqui eu sei que é o certo, que é o que pertence a quarto. Então eu vou salvar. Salvei aqui, beleza, ó. A gente tem aqui, ó, escrivaninha, valor do produto 200, no caso aqui $200. A descrição, o desconto. Mas eu não estou mostrando aqui, ó, nenhuma das duas colunas aqui da categoria nem da subcategoria. Então vamos fazer o seguinte, vamos consertar já tudo de uma vez, para não ficar tão comprido. Service Studio. Aqui a nossa tabela, ó, a gente está dentro da tela, produtos, ó, Mainflow, produtos, a interface. Aqui é a nossa tabela que a gente mostra lá para o usuário os dados dos produtos, né? Então o que a gente vai fazer, ó? Eu vou vir aqui, ó, eu vou expandir produtos. Eu vou expandir também a nossa consulta Get Produtos.
getProdutos, ela tem a tabela getProdutos dentro dela, perdão, ela tem a tabela produtos dentro dela. O getProdutos é a consulta, tá? E o que tem dentro dela aqui é a tabela que ela está fazendo consulta. Eu vou trazer aqui, ó, eu vou expandir a tabela produto, e vou soltar a nossa categoria ID. Ó, olha o que aconteceu. Categoria ID, eu peguei o categoria ID do produto e soltei aqui. Olha que engraçado, apareceu aqui no nosso get produto, na nossa tela produto, apareceu aqui a tabela estática categoria. Por quê? Já que a gente quer mostrar para o usuário o nome do produto, lembra que dentro do atributo só guarda a referência. Aqui dentro desse atributo não tá guardado o nome lá, quarto. Só está guardado a referência. O identificador, que é o quarto. Lá o identificador do registro quarto, que está dentro da tabela de categoria. O que aconteceu? Quando eu puxei ele, automaticamente a plataforma já imaginou. Falando, você não quer mostrar o número da categoria, né? O número do identificador da categoria. Eu imagino que você queira mostrar o nome dela. Então, eles trouxeram a tabela categoria para cá para... Como é que eu vou explicar isso? Agora vai ficar um pouco complexo o que eu explicar aqui, vocês não vão entender muito. Mas a plataforma trouxe a tabela estática de categoria para fazer um join. Vocês vão entender ainda o que é join. Join é termo técnico. Eles juntam, a plataforma juntou a tabela de categoria com a tabela de produto para mostrar o nome daquela categoria que está referenciada na tabela de produto. Então, se aquele produto ele pertence a quarto, ele está com o identificador do quarto guardado lá no nosso categoria ID, nosso atributo aqui. A plataforma vai pegar então, ela juntou a tabela de categoria para trazer o nome daquela categoria que está referenciada. Então, eu vou fazer a mesma coisa com a tabela subcategoria. E a plataforma vai fazer a mesma coisa. Ela vai trazer a tabela de subcategoria para a nossa consulta. Eu vou pegar aqui a nossa tabela de subcategoria, vou soltar aqui, ó. Ó, já criou aqui, ó, subcategoria. E aqui, se eu vir aqui, ó, colapsar, a nossa consulta na tela produto, a nossa consulta agora também tem subcategoria aqui dentro. Aqui ficou um pouquinho fora, não tem problema. A nossa coluna ficou um pouquinho fora aqui, não tem problema. Lá na tela vai ficar certinho. Então, dessa forma agora, ó, eu vou publicar. Mas dessa forma agora, na nossa tabela, se ela ficar fora, a gente remove alguma coluna que não tenha precisão. Mas dessa forma aqui, a gente agora na nossa tabela que a gente mostra para o usuário os nossos produtos, a gente vai mostrar o nome, o valor, a descrição, o desconto, a categoria na qual aquele produto pertence e a subcategoria na qual aquele produto pertence. Eu vou dar aqui novamente o Open Browser, vai abrir outra aba aqui, eu posso fechar. Olha aqui. Então, a nossa escrivaninha, ela tem o valor de 200, ela tem a descrição, ela tem o desconto, e aqui agora ela mostra ó, a qual categoria ela pertence e a qual subcategoria. Ah, Dário, mas os outros produtos aí não estão aparecendo nada? Justamente porque antes a gente não usava a gente não tinha esses dois atributos para preencher. Quando a gente criou a nossa tabela, a gente só tinha esses quatro atributos aqui, então todos os registros que a gente fez, a gente só preencheu esses quatro atributos. Então a gente pode entrar depois aqui e editar eles, certo? Só que, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar aquele probleminha que a gente tem de mostrar subcategorias, só para vocês verem como é que funciona, tá? O que eu quero fazer aqui, ó? Lá é a tela de produto detail, é onde a gente cadastra o produto, certo? Então eu vou clicar aqui em produto detail. E o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui, esse aqui vai ser um pouco complexo, então presta bastante atenção no que eu vou fazer aqui. Mais pra frente eu vou ensinar a fazer isso aqui, tá? Aqui é só para vocês acompanharem. Mas, o que eu vou fazer? Aqui, esse combo box aqui, que é subcategoria, ele vem, a listagem dele vem de uma consulta aqui, ó, lista. Ó. Isso aqui é de onde vem os dados daquele, para a gente selecionar os dados daquele drop-down ali, né? Drop-down é o nome desse elemento aqui, ó. Ele é alimentado por uma consulta para trazer. Então, ele é alimentado com uma consulta de subcategorias para mostrar para nós ali as subcategorias. Então, o que eu vou fazer? Ó?
Ele é alimentado por essa listagem aqui, ó, por essa consulta, ó, get subcategorias.list. Get subcategorias. É esse carinha aqui, ó. É esse carinha aqui que alimenta esse carinha aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar dois cliques nele. Você pode fazer isso também para conseguir simular. Abriu a nossa consulta de subcategorias, ó. Ele tem aqui duas tabelas nas nossas subcategorias, mas não tem problema. Eu vou vir aqui filtros, ó. Filtros, por quê? Eu quero filtrar. Eu não quero, quando eu clicar ali, eu não quero que mostre todas as subcategorias que a gente tem no banco de dados. Eu quero que filtre, eu quero que traga somente as subcategorias da categoria que a gente selecionou em cima. Da categoria que a gente selecionou no drop-down acima. Lembra que primeiro a gente seleciona a categoria, depois a gente seleciona a subcategoria? Então eu quero fazer um filtro. Eu quero adicionar um filtro. E nesse filtro aqui eu vou dizer o seguinte. Eu quero que... eu vou expandir aqui subcategoria. Tá vendo? Vou expandir a subcategoria, que é a tabela que está no nosso source. Eu vou expandir ela. E eu quero que traga as categorias, eu quero que traga as subcategorias cujo a categoria dela seja igual. E agora eu vou voltar aqui. E aqui vocês vão entender melhor o seguinte. Tá. Dentro da nossa tela, a gente tem o nosso produto by ID, que o produto é o que a gente está cadastrando, né? Então eu vou expandir ele, então eu quero que traga a subcategoria, que a categoria ID seja igual. Aí a gente vai expandir aqui, get produto by ID, expand, current, produto, categoria ID. Então, a gente está selecionando a categoria ID do produto. A gente está cadastrando um produto novo lá, o nome do produto, desconto, valor, descrição. A gente selecionou uma categoria. Aquela categoria, quando a gente seleciona lá, ela está salvando aqui dentro. Então, a gente selecionou uma categoria, por exemplo, quarto, e a gente salvou, e ela ficou ali dentro, aqui dentro, temporariamente, ela está aqui dentro. E aí, aí eu quero que a gente traga na subcategoria, somente as subcategorias, que a categoria seja igual à categoria que o usuário selecionou em cima. Agora é um pouco confuso, agora está confuso mesmo, né? Não se preocupa. Com certeza, eu tenho certeza que o dia que você assistir essa aula aqui de novo, mais pra frente, se você um dia quiser assistir essa aula de novo, tudo que eu estou falando aqui agora vai fazer total sentido para você. Mas, com certeza, hoje, não muito. Tá. Fiz o nosso filtro. Esse aqui é o nosso filtro. Esse é o filtro que a gente precisa para mostrar as subcategorias que o usuário... As subcategorias que pertencem à categoria que o usuário selecionou. Eu vou voltar aqui para a nossa tela de produto detail. Eu vou voltar porque ainda não está pronto. Se eu fizer só isso, não funciona. Se eu fizer só isso, não funciona. Lembra que o usuário seleciona aqui em cima a categoria? Ele seleciona aqui em cima. E aí, beleza, ele tem que vir aqui para baixo. Quando ele seleciona a categoria, eu quero que aqui embaixo só apareça as subcategorias que pertencem à categoria que ele selecionou aqui em cima. Só que tem um detalhe. A nossa consulta de subcategorias, que vem para esse drop-down aqui de baixo, eu não quero que ela traga nada quando eu entro nessa tela. Quando eu entro nessa tela, se eu mandar trazer alguma coisa, na verdade ele não vai trazer nada, né, de início. Não, isso aqui eu não vou mexer. Acho melhor não mexer, porque pode atrapalhar quando a gente vir editar um registro aqui dentro. Enfim, o que eu vou fazer aqui agora? Aqui, nesse drop-down de categoria, o que eu preciso fazer? Só para vocês entenderem melhor. Quando eu seleciono uma categoria, vocês concordam que eu tenho que trazer as subcategorias relacionadas, certo? Só que, quando eu selecionar uma categoria, eu preciso atualizar a minha consulta de subcategoria. Por quê? De início, ela não vai estar trazendo nada. A subcategoria não vai estar trazendo nada, vai estar trazendo uma consulta vazia. Por quê? Porque eu não selecionei nenhuma categoria ainda, se eu estiver criando um produto novo. Eu não selecionei nenhuma categoria ainda. Então a minha tabela de subcategoria não vai trazer nada. O que tem que acontecer? Quando eu seleciono uma categoria, eu preciso que essa consulta de subcategoria atualize a si própria para poder buscar agora, lá na tabela, as subcategorias que pertencem à categoria de cima. Se eu fizer assim, se eu só publicar aqui,
não vai dar certo. Eu vou fazer, inclusive, para vocês entenderem. Não vai dar certo. Por quê? Porque eu vou selecionar uma categoria e a minha consulta de subcategoria vai estar vazia. Por quê? Porque eu não atualizei ela. Quando a tela carregou, ela tentou trazer as subcategorias. Como não tinha nenhuma categoria selecionada, não trouxe nada. A partir do momento que eu selecionar uma categoria, ela vai continuar mostrando nada. Porque o carregamento daquela consulta iniciou quando a tela abriu. Ó, eu vou abrir aqui e eu vou vir aqui, ó, adicionar produto. O que vai acontecer? Ó? Subcategoria, ó, não tem nada. Não tem nada de subcategoria. Por quê? Porque lembra que eu quero trazer. Lembra que eu quero trazer as categorias, as subcategorias, perdão. Isso é confuso até para mim que estou explicando. Eu quero trazer as subcategorias da categoria selecionada. Ah, Dário, mas você já tem uma categoria selecionada. Por que não trouxe nada? Porque de início a plataforma não identificou que isso aqui foi o usuário que selecionou. Ele trouxe pré-selecionado. Por quê? Porque a gente não tem aqui, a gente não fez lá nesse drop-down aqui aquela opção assim, selecione, né, para obrigar o usuário a selecionar. Inclusive é bom a gente fazer, tá? É bom sempre ter aquilo. Então, o que acontece? Ó? Não está trazendo nada. Se eu selecionar aqui utensílio de cozinha, continua não trazendo nada. Se eu selecionar quarto, continua não trazendo nada. Selecionei sala de start também, nada. Por quê? Porque cada vez que eu clicar aqui, eu preciso refazer aquela consulta. Porque se eu clicar aqui e trouxer o tecido de cozinha, e ele trouxer aqui as subcategorias, se eu trocar para a quarta, eu tenho que refazer essa consulta. Eu tenho que fazer a tabela a consulta ir lá de novo e trazer agora as subcategorias pertencentes à quarta. Concorda? Então tá, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no Service Studio. Primeiro, vamos vir aqui na nossa tabela de categorias, tá? Categorias. Gente, isso aqui que eu vou fazer agora não tem nada a ver com o que a gente está querendo fazer. Eu só quero ativar aquela subcategoria, aquela categoria de banheiro. Ó, o executive dele tá falso, ó. Banheiro. Achei a nossa tabela de categoria, os records, banheiro, e eu vou alterar ele para true. Porque ele não está aparecendo aqui, ó, a categoria banheiro. Só para ativar ela mesmo. Beleza, voltando ao assunto anterior, interface. Aqui a gente tem a nossa tela de produto detail. Produto detail. E as nossas consultas. Ó. Get categorias é para trazer as categorias. O get produto by ID é o produto que a gente está trabalhando nessa tela. Se ele está vazio é porque é um produto novo. Se for um produto que a gente está editando, ele vai trazer os produtos preenchidos, né? Os dados do produto preenchido. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Primeiro, vou resolver o problema do empty text. Lembra? Empty text é o que aparece se não tiver nada selecionado. Então, eu vou colocar aqui, ó, entre aspas, selecione. Eu vou escrever só selecione. Vou copiar esse selecione e vou colocar a mesma coisa no subcategoria. Ó. Selecione. Subcategoria aqui no de baixo. Coloquei a mesma coisa. Então, o que acontece? Só que agora a gente tem que executar uma ação para cada vez que eu selecionar uma categoria, eu preciso atualizar a nossa consulta de subcategoria para o sistema poder trazer as subcategorias que pertencem àquela categoria. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou selecionar aqui o nosso drop-down de categoria. Tá? Ó, categoria. Vou selecionar o drop-down de categoria. Vou puxar as propriedades aqui para cima e vou procurar um carinha aqui chamado onChange. OnChange. Não vou entrar em detalhe ainda, tá? É só para vocês me acompanharem. OnChange, mas basicamente ele vai executar uma ação. O OnChange basicamente executa uma ação cada vez que o usuário interage com esse drop-down. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui para baixo, ó, New Client Action. New Client Action. O nome dela já vem padrão aqui, ó, Dropdown 1 OnChange. Dropdown 1 porque é o nome daquele nosso drop-down. Não é categoria o nome do nosso drop-down, tá? Categoria é etiqueta, que está em cima dele. O nome do drop-down, do elemento drop-down, lá está drop-down 1. OnChange. OnChange é ao alterar, né? Basicamente. Ao alterar o dado do drop-down, essa ação será executada. E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou dar um aqui, ó, refresh data. Pega ele e coloca aqui, ó, refresh data. O que é refresh data? É atualizar um dado, atualizar uma consulta. Então, ó, quando eu solto ele aqui, ele vai perguntar quem que eu quero atualizar. Quem? Eu quero atualizar as categorias? Não, as categorias já estão ali. Eu quero atualizar o produto? Não, eu já estou trazendo o produto.
Eu quero atualizar a subcategoria? Sim, eu quero atualizar a minha consulta de subcategoria. Por quê? Cada vez que eu trocar a categoria, eu quero que aquela consulta de subcategoria refaça ela para trazer as subcategorias nas quais pertencem àquela categoria que eu selecionei. Explicando bem devagarzinho para ver se fica um pouco mais claro. Qualquer coisa anota, presta atenção, volta o vídeo, não tem problema. Selecionei ela, beleza, resolvido o nosso problema. Agora vai funcionar. Ó. Eu vou voltar aqui para a tela de produto detail. Toda vez que eu selecionar uma categoria, ó, lembra o nome da drop-down 1? Ó, o nome do drop-down é drop-down 1. A etiqueta é categoria, mas o drop-down, o elemento drop-down se chama drop-down 1. Posso alterar depois, não tem problema. Cada vez que o usuário selecionar uma categoria, a plataforma vai executar essa ação que, dentro da ação, a gente está mandando atualizar a nossa consulta de subcategorias. Porque a nossa consulta de subcategorias está filtrando pela categoria. Então, selecionei uma categoria, selecionei StatStar, a plataforma vai atualizar a consulta de subcategorias para trazer somente as subcategorias, que a categoria daquela subcategoria seja StatStar. Aí eu vou e troco. Quarto, a plataforma tem que ir de novo. Ixi, trocou aqui a categoria? Vamos lá de novo. Então agora buscar subcategorias que é de quarto. Entendeu? Então a plataforma tem que atualizar aquela consulta para mostrar para nós aqui embaixo. Dessa forma, eu vou publicar aqui. Dessa forma, cada vez que o usuário interage com... cada vez que o usuário interage com o drop-down aqui de categoria, a plataforma realiza uma ação, ela executa uma ação para trazer as subcategorias, né, para atualizar a consulta para a gente poder ver somente as subcategorias que pertencem àquela categoria. Vou dar um Open Browser. Vou adicionar um novo produto. Ó. Vou adicionar um novo produto. Olha aqui, ó, já apareceu aqui, selecione e selecione. Ó, subcategoria não trouxe nada. Por quê? Não selecionei nenhuma categoria ainda. Vamos adicionar um outro item aqui. Agora eu vou adicionar um sofá. O que é o sofá? É um móvel da nossa sala, certo? Então, vou pôr o valor do produto aqui, 1.000. Descrição. Sofá retrátil. Com certeza é mais caro que 1.000, mas... se for os $1.000, né? Sofá retrátil. Marrom. 3 lugares. Essa aqui é a descrição do nosso produto. Desconto 15. Agora, ó, se eu vim selecionar a subcategoria direto, não estou trazendo nada. Mas vamos selecionar uma categoria, sala de estar. Você nem viu acontecendo, ó, mas a plataforma ela já atualizou a nossa consulta. Eu selecionei uma sala de estar, ela executou aquela ação que atualizou a nossa consulta de subcategoria. E agora a subcategoria trouxe somente as subcategorias que pertencem à sala de estar, que são eletrônicos e móveis. Agora não tem como eu errar. Eu não consigo selecionar móveis de quarto sem querer. Entendeu? Vamos selecionar outra categoria? Utensílio de cozinha. Ó. Você nem viu. Na plataforma foi muito ligeira, muito rápida. Olha lá, ó. Panelas e vidro. Vamos selecionar aqui, ó, banheiro, banho. Vamos selecionar quarto, enxoval e móveis. Cada vez que a gente seleciona uma categoria, a plataforma vai lá, atualiza a busca de subcategorias e traz para a gente as subcategorias relacionadas àquela categoria. Então aqui dessa forma não tem erro. Se o cara está cadastrando um sofá, se o usuário está cadastrando um sofá e ele selecionou aqui sala de estar, com certeza o móveis que ele selecionar aqui pertence à sala de estar. Eu dou menos brecha de erro para o usuário selecionar um móveis errado. Então, aqui responde aquela pergunta. Por que no meu produto tem o categoria ID e tem o subcategoria ID, sendo que só pela subcategoria ID eu poderia saber a categoria dele? Então, dessa forma aqui, eu dou menos margem de erro para o usuário. Eu faço ele primeiro selecionar a categoria que ele quer, depois selecionar a subcategoria, porque posso ter subcategorias com o mesmo nome. Lembra que antes, selecionei aqui, ó, antes de fazer esse filtro, eu trouxe todas as subcategorias. E eu tinha duas categorias chamadas móveis. Então eu poderia direcionar esse produto para o local errado. Eu poderia direcionar esse produto, sofá no caso, eu poderia direcionar ele lá para os produtos de quarto, que não tem nada a ver. Eu ia perder esses produtos, eu ia desalinhar todo o meu sistema. Entendeu? Então, voltando aqui, ó, aba data, Serve Studio, aba data,
Vamos voltar para o nosso template rapidinho. Então, ó, dessa forma funciona as relações, os relacionamentos entre tabela estática. Lembrando, tabela estática não aceita relacionamento de tabela comum, ó. Não aceita. Eu posso puxar aqui e soltar, ó. Não vem. Eu não consigo puxar um produto ID para minha tabela estática. Isso é muito importante e cai em prova de certificação. Tá? Tabela estática só se relaciona com tabela estática. Né? Se precisar de um relacionamento de uma outra tabela estática, ela só funciona dessa maneira. Agora, da tabela estática para a tabela comum, tranquilo, normal. Qualquer tabela comum aceita o relacionamento de uma tabela estática. Só que a tabela estática não aceita relacionamento de tabela comum, certo? Então, dessa forma aqui, não é tão utilizado, tá? Esse tipo de relacionamento, mas é bom saber que com certeza um dia você vai se deparar com esse problema. Um dia você vai se deparar com esse tipo de relacionamento e você já vai saber. E você já vai entender, né? Já vai saber lidar com esse tipo de relacionamento. Beleza? Então, hoje eu não vou dar mais exemplos, porque eu não tenho mais exemplos. Mas, porque não é tão comum isso aqui, né? Mas, dessa forma que eu espero que tenha ficado claro. Então, a gente está chegando ao fim de mais uma aula. Né? A nossa aula sobre relacionamento de tabelas estáticas. Você viu aí que tem uma pequena diferença entre o relacionamento de tabela comum e o relacionamento de tabela estática? Então, a tabela estática a gente aprendeu que ela só aceita relacionamento de outras tabelas estáticas. Elas não fazem os mesmos tipos de relacionamentos, não é da mesma forma que faz os relacionamentos de tabelas comuns. Né? Mas assim, tem como também criar relacionamento 1 para 1, N para N, mus para mus. Também você até consegue fazer. A tabela estática ela é um pouco mais limitada a isso, né? Porque não faz sentido você ter um relacionamento 1 para 1 com uma tabela estática, entendeu? N para N, N para N já é um pouco mais comum. O que a gente utilizou ali foi mais 1 para N, né? Um registro de uma tabela estática poderia criar diversos registros de uma tabela comum. Mas o N para N com tabela estática também é comum, entendeu? Então, a gente pode até tentar fazer na nossa aplicação um exemplo de relacionamento N para N com tabela estática, para ver se consegue deixar um pouco mais claro. Eu não utilizei um exemplo aqui, mas a gente pode tentar implementar isso na nossa aplicação que a gente for construir futuramente. Né? E a gente também criou aqui, vendo a nossa revisão, a gente também criou essas telas para exemplificar como que esses relacionamentos são feitos. E eu gostaria de propor aqui um desafio para vocês. É um desafio bem simples, bem bacana, baseado nos tipos de relacionamentos que a gente já estudou até agora. Né? Então, eu queria fazer 3 perguntas aqui e eu queria que vocês respondessem assim. Não precisa responder no grupo do Telegram, não precisa responder em lugar nenhum, é só para vocês mesmo, para ver se vocês estão conseguindo absorver um pouco do conteúdo. Né? Eu queria saber aqui quais as características do relacionamento 1 para 1, as características do relacionamento 1 para N e as características do relacionamento N para N. Com certeza, assim, é muito difícil a sua resposta ser idêntica à minha, tá? Mas a ideia aqui você conseguir entender quais são as características, né? A diferença de um para outro, como que funciona o relacionamento 1 para 1, como é que funciona o relacionamento 1 para N e o N para N. Então, assim, não precisa a sua resposta bater idêntica à minha, né? Mas, assim, eu quero que você eu queria que você pausasse aqui esse vídeo, né, na hora que eu falar aqui, e você olhasse a sua anotação, se você fez a anotação, se você não fez, não tem problema. Tem gente que trabalha, que consegue aprender melhor fazendo anotações, tem gente que não. Então eu queria que você pausasse esse vídeo agora e tentasse responder essas perguntas, beleza? Pausou, né? Estou esperando aqui uns 5 segundinhos e eu vou começar a responder, beleza? Então, vendo aqui a nossa primeira característica, né? A característica de relacionamento 1 para 1. Ela é utilizada para relacionar um registro de uma tabela com um registro de outra tabela. E a tabela que recebe esse relacionamento deve ter o seu identificador alterado para o mesmo identificador da outra tabela. Lembra? O registro 1 para 1, a tabela principal ali, ela passa o identificador dela para o identificador da outra tabela. A tabela que recebe esse relacionamento para 1,
ela para de ter o seu próprio identificador. Ela recebe o mesmo identificador da outra tabela. Então, todo registro que ficar ali está ligado diretamente ao ID da outra tabela. E assim, o registro criado nessa tabela terá o mesmo identificador, né? Característica de relacionamento 1 para N é utilizado para relacionar um registro de uma tabela com vários registros de outra tabela. A tabela que recebe esse relacionamento deve ter o seu próprio identificador e deve ser adicionado o identificador da outra tabela em um novo atributo. Lembra? Aquele exemplo do nosso cliente, né? A gente tinha o cliente de endereço e a gente tinha uma tabela que tinha o cliente, ele tinha o seu identificador de cliente, e a segunda tabela de endereço, ela tinha o seu próprio identificador e a gente tinha um atributo chamado cliente ID, que recebia o identificador do cliente para cada registro que a gente fizesse na nossa tabela de endereço, né? E assim, o registro criado nessa tabela será relacionado com a outra através desse atributo. Beleza? E as características do relacionamento N para N é utilizado para relacionar vários registros de uma tabela com vários registros de outra tabela, que foi o que a gente viu na aula anterior, sem ser essa aula que a gente estudou hoje na aula anterior. E as tabelas não se relacionam direto entre si. Lembra que a gente tem a tabela de cliente e a gente tem a tabela de endereço. E é necessário que uma terceira tabela possua os identificadores de ambas como atributos. E a gente tinha a nossa terceira tabela, que recebia o cliente ID e o endereço ID. Os relacionamentos somente acontecem quando há registro nessa terceira tabela. Caso não houvesse registro, cada tabela possui seu registro independente. Um registro da tabela de cliente, um registro da tabela de endereço, cada registro é independente, eles se relacionam através de um registro dessa terceira tabela. Então eu quero parabenizar você que acertou, ou que chegou pelo menos perto. Você que não acertou, não tem problema, eu quero parabenizar você da mesma forma, porque eu sei que se você está aqui, você está querendo aprender e eu sei que você está se esforçando. E é totalmente normal não conseguir ainda fixar esse assunto, tá? Eu sei que base de dados é um assunto muito complexo, ainda mais para quem está iniciando, para quem não tem noção de desenvolvimento. Eu lembro que eu lá no início eu apanhei bastante para aprender isso. Então não se preocupa, tá? Não se preocupa se ainda não está muito claro para você. As aulas vão estar aqui, você sempre vai conseguir repetir as aulas se você quiser. E com certeza, colocando em prática, com certeza vai cada vez ficar mais claro. Beleza? Então eu me despeço de vocês e a gente se vê na próxima aula.